Olá, meus queridos, tudo bem? Estou eu mais uma vez aqui, para mais uma semana com as aulas de física. Hoje nós vamos falar sobre o que, Tomás? Nós vamos dar complemento sobre a aula passada, quando nós falávamos sobre a teoria impulsiva, né? Não é aquele, Tomás, teoria impulsiva, então eu vou comprar para caramba. Não. Quando nós falávamos sobre o impulso. Lá na aula passada, só uma rápida aqui, nós falamos sobre quantidade de movimento. Então hoje nós vamos falar da consideração da conservação da quantidade de movimento. Tem uma história de uma criança que, morrendo de fome nos braços da mãe, ela perguntou assim: mamãe, no céu tem pão? E morreu. Mas quando isso acontece? Cara, isso acontece sempre que ocorre, por exemplo, colisões. Mas e me dá um exemplo. Pessoas que gostam de fazer isso, que gostam de utilizar isso pra caramba. O pessoal que gosta de jogar sinuca, bilhar. Pra você que já viu um vídeo, ou já jogou, enfim, você sabe do que eu tô falando. O cara que joga esse bilhar, você vê colisões o tempo todo de bolas, né? Uma bolinha batendo na outra. Então como é que isso se dá? Aí tem muita matemática envolvida no jogo de sinuca e tem muita física também por trás. E é uma física bastante interessante. Pronto, mas você deixou a minha vida muito chata. Agora eu não quero mais jogar nenhum nem outro por conta de você. Não, calma. Vamos lá. Tu não precisa sair calculando um monte de coisa para jogar. Mas tu tem que saber que tem muito conceito por trás. E se você quiser calcular, se você souber calcular, facilita a sua vida na hora de jogar. Eu não sei jogar, também não tenho pretensão de ficar jogando igual um doido, mas dá pra tu fazer umas continhas e sair acertando as bolas na caçapa facilmente, beleza? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso de forma bem rápida. Mas então quando vai acontecer a conservação? Primeiro nós vamos considerar um caso de forma clara para a gente trabalhar a conservação. Vai existir quando nós estivermos trabalhando no sistema isolado. Mas o que é um sistema isolado, Tomás? O sistema isolado, ele é o seguinte: é um sistema cuja existe várias partículas aqui, 1, 2, 3, ou seja, quantidade de partículas que você quiser dentro do seu sistema, e ou você não tem forças externas atuantes aqui fora do sistema, ou as forças externas do seu sistema, o somatório, a resultante dessas forças vai ser zero, nula. Então, para ser um sistema isolado, ou é uma coisa ou a outra, beleza? Então, sempre que eu estiver falando de força de sistema isolado, a força resultante do meu sistema relacionado a forças externas vai ser nula. Mas as internas? Não, as internas podem existir. No sistema isolado, as externas que eu desprezo. Pode acontecer de existir forças? Pode, mas eu não vou contabilizar no meu problema. A resultante no final vai ter que ser zero, tá ok? Isso é um sistema isolado. Então, definido isso, nós agora vamos conservar o momento. Então você já sabe o que é o momento, o que é a quantidade de movimento, está relacionado com a quantidade que um determinado corpo com uma determinada massa tem para conservar para manter uma determinada velocidade. E aí, se lembra umas associações interessantes de quantidade de movimento, está relacionado ao seguinte: a facilidade ou a dificuldade de parar um carro. Ou seja, se eu tenho um caminhão com 1 tonelada, se ele estiver a 90 km por hora, é muito difícil de pará-lo comparado a uma bicicleta com, no máximo, 2 kg ou 10 kg, enfim, uma bicicleta nesse sentido. Quem é mais fácil de você parar? Então está relacionado
com a massa e a velocidade que você quer submeter àquele corpo. Beleza? Isso é a quantidade de movimento. Para você que quer estudar um pouquinho mais, volta no vídeo anterior, lá na lista de dinâmica, na playlist de dinâmica, que você vai ver falando exatamente sobre isso aí. Beleza? Então, vamos lá. No sistema isolado já definido para você que a força resultante externa, as forças externas resultantes, né, enfim, é igual a zero, é nula. Então, nós podemos olhar agora a conservação como, Tomás? Eu analiso a quantidade de movimento antes e depois. Ou seja, eu vejo tudo que aconteceu antes e a interação vai gerar alguma coisa. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho a bola A e a bola B. Antes elas estavam vindo uma em direção à outra. Se elas colidirem, vai acontecer alguma coisa aqui no meio e cada um vai para direções opostas, por exemplo, com velocidade diferente. Então isso vai definir a quantidade, a conservação da quantidade de movimento. E olha que isso aqui é interessante pra caramba, porque isso aqui consegue nos dar, por exemplo, a noção de como aconteceu um determinado acidente de carro, a ideia de balística, de onde veio o tiro, para onde foi o tiro, o que aconteceu. Então tudo isso aqui está relacionado com a conservação da quantidade de movimento. Então toda análise forense para a parte de criminalista, né, bala, acidente de carro, jogo de sinuca, envolve esses conceitos aqui, que é conservar. Então nós vamos aplicar aquela ideia da quantidade de movimento para cada um dos bloquinhos. Então quantidade de movimento, como é que a gente define? É a massa vezes a velocidade. Então você vai ter a quantidade de movimento de um bloquinho antes do corpinho B, antes. Vai haver uma interação entre os dois e aí você vai ter essas diferenças aqui no final. Aí essas coisas aqui a gente vai falar sobre as colisões já na próxima aula, tá? Mas a ideia é o seguinte, entendendo isso daqui, as colisões ficam muito tranquilas, que aí você vai conseguir saber se esses corpos aqui depois da colisão vão se manter juntos, se vão ser separados, se vão estar para a mesma direção. Então, aí esses detalhes aqui vão complementar a ideia do impulso, tá ok? Então, galera, quando a gente fala sobre a conservação da quantidade de movimento, é isso. Eu analiso o antes, e ela tem que ser exatamente igual ao depois, considerando que a força externa do meu sistema ela é nula, beleza? Então, galera, essa foi a aula sobre conservação. Eu espero ter sido bem claro para você, porque não tem estresse sobre conservação da quantidade de movimento, é muito rápido mesmo. É uma das partes mais tranquilas sobre o impulso, quantidade de movimento. Eu analiso todo o meu movimento em si antes, analiso todo o meu movimento depois e eles têm que ser iguais. Ele tem que bater, não tem jeito. Para conservar, as coisas têm que ser iguais. E isso está relacionado também lá quando a gente falou sobre energia. Tem um pouquinho a ideia de... Você consegue fazer essas analogias, beleza? Você conserva a energia antes, conserva a energia depois, tu tem uma análise. Quantidade de movimento é a mesma coisa. Você vai conservar o momento antes, conserva o momento depois, e eles têm que casar, tem que ser iguaizinhos, tá ok? Galera, essa foi a aula de hoje, foi uma aula muito rápida, muito prática, mas espero ter sido muito eficaz na hora do teu estudo aí. Espero sim que você esteja acompanhando, tenha entendido, né, a matéria, tanto que foi passado no livro, pelo seu professor, e também o que você tem visto aqui. Eu quero que você saia daqui não expert em física, mas que a física não te domine, mas você consiga dominar ela de uma maneira muito tranquila, beleza? Então, galera, para você que está chegando hoje aqui no canal, não esqueça de se inscrever aqui, dar o seu joinha se você curtiu, para que você consiga ainda assim receber de forma contínua essas coisas que eu estou passando, essas dicas para vocês. Há algumas coisas que eu tenho acompanhado, toda essa trajetória estudando física e até hoje, beleza? Então, galera, muito obrigado, um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau!